O que é uma oração? A sintaxe. Nada mais é do que o estudo dos termos que compõem uma oração. Exemplo, a frase bom dia. Outro exemplo, a frase boa tarde. Outro exemplo, a frase boa noite. Outro exemplo, quando eu joguei João. João falou. E vou colocar mais uma frase de exemplo. João saiu e voltou. Para haver uma oração, para existir uma oração, é obrigatória a presença de verbo. Ainda que isso bem entendido entre nós, vamos continuar. Quando eu falo bom dia, veja que você entende. Aqui é uma unidade de sentido, não é algo que você não entenda. Por isso a gente fala, é uma unidade de sentido, você entende, mas repare que em bom dia não há verbo. Existe aqui o adjetivo e o substantivo, mas você entende. Uma unidade lógica de sentido, o que existe é uma frase. Frase é toda a unidade lógica de sentido, ou seja, aquilo que você ouve, lê e é capaz de entender. Agora repare, mais uma vez, que em bom dia não há verbo. Por isso a gente diz que aqui existe uma frase nominal, porque ela é nominal, porque ela só tem nomes, no caso, um adjetivo e um substantivo. Nem toda frase é uma oração, mas toda oração é uma frase. Para uma oração existir, é obrigatória a presença de verbo. Veja que em João falou, por exemplo, eu tenho um verbo, logo eu tenho uma oração. E a unidade lógica de sentido agora seria: se traz consigo a forma verbal, se traz consigo a forma da estrutura com o verbo de uma frase já entendida, agora a gente fala, repare, é uma oração. Sintaxe é o estudo dos termos que compõem uma oração. E se houver dois verbos? E se houver três verbos? 200 verbos. Haverá duas orações, 3 orações, 200 orações. Ou seja, o número de verbos, em regra, em princípio grosso, de forma grosseira, vai determinar o número de orações. Logo, se houver um verbo, haverá uma oração. Se houver dois verbos, 2 orações. Se houver 200 verbos, 200 orações. Além da frase nominal, aquela que não traz consigo o verbo, nós temos de nos prender ao período. O que seria o período? O período é a unidade lógica de sentido. Repare, sentido tem de ser completo, ligado. Repare, há pelo menos uma oração. Para eu ver o período, é obrigatório a presença do ponto final da exclamação, da interrogação ou das reticências. Portanto, existe 1, 2, 3, 4 sinais que são capazes de fechar um período. O ponto final, a exclamação, a interrogação e as reticências. Portanto, logo então assim, se tiver um sinal de travessão, não é período. Se tiver aspas, não é período. Se tiver vírgula, não é período. 2 pontos, não é período, porque não vai fechar o período. E se tiver a vírgula, também não é período. Os períodos são 4, para se fechar direitinho as pontuações. Ponto final, exclamação, interrogação e reticências. Eu tenho um ponto final, eu tenho aqui então um período. Nos primeiros casos, o período é formado por uma oração. Por isso a gente chama de período simples. Ele é simples em questão da estrutura sintáxica de uma oração. E repare que no segundo caso, o período é formado por 2 orações. Então, o período é formado por 2 orações. Ele é chamado de período composto. Na primeira, não existe um período, já que
Aqui há uma exclamação. Se tiver exclamação, não é período, porque não fecha o período dentro da oração. Período é uma unidade completa de sentido, formada a unidade por pelo menos uma oração. E você viu que bom dia não é oração. É só uma frase. É uma frase nominal pela ausência da forma verbal. É por isso que aqui, ainda que eu tenha exclamação, não se fala que é um período. Só para deixar bem claro e reforçar, ponto final, exclamação, interrogação e reticências. São os 4 sinais que, ao final da oração, formam um período.